E aí, galera, hoje é o dia da toalha e em comemoração a esse nosso dia eu trouxe aqui um DIY ensinando a fazer esses suportes para a gente colocar action figures, pops e o que você tiver aí pelo quarto para decoração. E o melhor de tudo, que cada um desses nichos saem por menos de R$ 10. Então, se você quer aprender como fazer esses artigos de decoração para o seu quarto, segue aí o vídeo e a listinha de materiais que eu vou deixar aqui também está toda na descrição do vídeo, com uma sugestão de compra lá na Casa da Arte, que é uma loja de artesanato, e que você pode encontrar esses materiais para comprar sem precisar sair de casa. Então vamos à lista de materiais que a gente vai precisar. Primeiramente uma bandejinha, essa aqui eu estou reaproveitando uma de queijo que eu lavei, e um rolinho pequeno. Esse rolinho que eu estou utilizando, ele possui 4 centímetros de largura e é suficiente para encaixar dentro do nicho para pintar. Se você não tiver uma bandejinha dessa, pode usar um prato ou outro recipiente para poder esticar a tinta. Tinta PVA, aqui eu estou utilizando da marca Corfix, mas pode ser qualquer outra tinta PVA que você encontrar. A cor que eu estou utilizando é branco gelo, e 100 ml dessa tinta foi suficiente para eu passar 3 demãos do lado de fora e 2 demãos do lado de dentro de cada um dos 6 nichos que eu estou fazendo nesse projeto. Base acrílica, aqui eu estou utilizando da marca Acrylex, e esse pote aqui é de 250 ml. Não precisa ser um pote desse tamanho, porque esse aqui eu já possuía aqui em casa, e 50 ml de base acrílica já teria sido suficiente para eu cobrir a parte de dentro e a parte de fora de cada um dos 6 nichos, e porque a gente só utiliza realmente uma demão de base em cada peça que a gente vai fazer. A verniz acrílico que eu estou utilizando fosco, também da marca Acrylex, e novamente um pote de 250 ml, que é porque eu já possuía aqui em casa. Não precisei comprar, mas apenas 50 ml já teria sido suficiente para esse verniz, porque ele tem um rendimento muito bom e a gente usa realmente pouco desse verniz. Uma trincha ou um pincel largo, esse aqui que eu estou utilizando, ele possui a largura de 1,5 polegadas e foi suficiente para pintar a parte de dentro dos nichos. Uma lixa d'água, essa aqui que eu estou utilizando é de grão 400, mas você pode até utilizar uma de grão 300, ou entre 300 e 400. Menor que 300 vai ser muito abrasivo e maior que 400 não vai ser abrasivo o suficiente para poder lixar a base acrílica. O importante é que se você tiver alguma outra cor de lixa, vai ser melhor para fazer esse projeto se você for utilizar uma cor clara para pintar, porque a parte preta da lixa pode acabar riscando a peça na hora que você for lixar. Fita dupla face de espuma, aqui eu estou utilizando da Adelbras. Eu já utilizei, já encontrei no mercado da 3M, e um rolinho desse aqui costuma ser R$ 23, enquanto esse da Adelbras eu pago menos de 7. E eu sei que essa marca é muito boa porque eu já utilizei em outros nichos de outros projetos que eu tenho lá no quarto. E os nichos estão presos há mais de 3 anos, nunca tiveram problemas. Então, essa marca é muito boa. E esse aqui diz que 25 centímetros dessa fita são suficientes para segurar 1,5 kg. Então, eu vou utilizar essa fita aqui. Uma caixinha de MDF, que vai ser o nicho em si. Ela vem assim, na cor crua, né, de madeira. E a gente vai deixar ela assim, essa aqui já é uma pronta, já lixada, pintada, terminada. E você precisa escolher o tamanho que você quer. Eu estou utilizando um aqui que mede 22 centímetros de largura por 8,3 de profundidade, e a altura da caixa ela tem 9 centímetros. Bom, pessoal, então vamos começar a fazer o projeto. Aqui eu já dei uma adiantada na peça, já passei a base acrílica em quase toda ela, e inclusive a parte de dentro eu quase esqueci e passei quase tudo, mas deixei um pedaço para poder explicar para vocês. E vocês vão ver que esse projeto vai sair bem mais barato, bem mais em conta do que comprar bases prontas que já vendem aí no mercado. Aqui eu estou utilizando realmente, né, um MDF que possui 3 milímetros de espessura. É importante que seja apenas 3 milímetros de espessura por conta do peso. Se você comprar um MDF mais grosso, de 6 ou 10 milímetros de espessura, ele vai ficar muito mais pesado e não é viável para poder fixar na parede com a fita dupla face. A gente vai começar passando a base acrílica, que é a primeira etapa, e eu já mostrei essa base acrílica lá na lista de materiais, mas pode ser qualquer outra base acrílica para materiais de artesanato. A gente vai passar uma demão mesmo, eu passei com rolinho em volta, por toda a peça e também na parte interna.
A base acrílica é importante quando a gente vai utilizar uma tinta de cor clara. Eu estou utilizando aqui uma tinta branca, então é muito importante que eu utilize a base acrílica para que depois eu use menos demãos de tinta branca. Então aqui eu vou colocar um pouquinho de base acrílica na bandeja que eu vou utilizar. E não precisa ser muito, você vai colocando aos poucos e sempre tampe a base acrílica para não ressecar. Vou pegar aqui o pincel, como é a parte de dentro. Eu prefiro começar pela parte de dentro, mas se você quiser, pode começar pela parte de fora também. Aí você escolhe e molha o pincel aqui na base acrílica e vou começar a passar aqui dentro, sempre lembrando de passar em todos os cantinhos da caixa, para depois não ter problema de ficar fazendo retoques, e sem deixar também excesso de tinta. Não precisa deixar uma camada muito grossa, é apenas espalhar mesmo, porque depois a gente vai vir com o rolinho para melhorar essa textura que fica aqui. Não dá para ver muito bem aqui nessa gravação, mas na parte da tinta, da pintura, eu mostro melhor como é que fica aqui dentro. Essa aqui acabou ficando um pouco escura. Só que o pincel ele deixa uns riscos na pintura. Então é para isso que a gente vai utilizar o rolinho pequeno. A gente vai passar o rolinho aqui dentro, agora, por cima da massa que a gente acabou de aplicar. Da massa não, da base acrílica. E a gente vai alisar um pouco a textura que o pincel deixa. Tirar aqueles riscos dele com um rolinho. O rolinho pode estar seco, mesmo aqui no caso meu já estava sujo de base acrílica, porque eu já havia passado em outras peças, então ele já está sujo, mas não tem problema, não precisa molhar ele na base para poder começar a fazer não. Então a gente estica ali dentro toda a marca que o pincel deixou e deixa bem uniforme com o rolinho. A gente vai passar aqui agora, então na parte externa da caixinha. E aqui na parte de fora, como o rolinho é suficiente para em todos os cantinhos, eu vou utilizar apenas ele, que fica uma camada muito mais fina, muito mais uniforme. Então sempre que eu posso eu utilizo apenas o rolinho para passar, seja a base acrílica ou até mesmo a tinta. A gente não passa a base no fundo, onde vai ficar fixado na parede, apenas nas bordas ali, porque o fundo a gente vai colocar a fita colada ali e ela adere melhor na madeira. Então passa apenas nas bordas para não ficar visível nenhuma parte da caixa sem pintura, mas no meio a gente não passa a base acrílica, nem tinta e nem verniz. Também é importante passar nessa parte superior, na borda do corte do MDF, porque a gente vai pintar, vai deixar também essa parte. E se a gente não passar a base acrílica aqui, depois a tinta branca não vai cobrir muito bem, a gente vai precisar utilizar mais demãos de tinta branca para poder cobrir onde não teve aplicação da base acrílica. Bom, aqui já tem a peça totalmente seca. É muito importante que a base acrílica esteja completamente seca antes de a gente começar a lixar, porque senão a lixa não vai funcionar bem aqui e vai atrapalhar muito depois o processo de pintura. Então espera secar bastante, totalmente a base acrílica para poder começar a lixar. Aqui eu cortei a lixa, né? Eu comprei uma folha de lixa grande. Eu também já possuí aqui em casa, no caso, mas eu cortei a folha que eu tinha e dobrei ela para poder ficar mais fácil de passar aqui na peça. A gente começa, eu vou começar a lixar aqui por fora mesmo, e só uma parte, a última parte que eu deixei para fazer com vocês, mas assim, você apenas passar a lixa, passa a mão, vê se está ficando uma textura legal, passa também a lixa nessa borda de cima nas arestas do MDF. E se você passar aqui em cima depois e ele ficar sobrando para as laterais, depois você passa novamente na borda pela lateral para cortar o excesso de massa ou de madeira que ficar ali para cima. Aqui então, eu já passei 2 demãos de tinta na parte de fora, mas não foi suficiente. Não dá para vocês verem no detalhe, mas ficou algumas falhas, eu vou precisar passar uma terceira demão aqui nessa parte de fora, porque não ficou muito legal, ainda precisa cobrir mais um pouco. Então aqui eu tenho as 3 etapas. Essa primeira é exatamente somente a base acrílica lixada aqui dentro. Vocês veem que dá para ver bastante o fundo da caixa. E aqui eu tenho a base acrílica lixada e mais uma demão de tinta, mas ainda dá para ver um pouco do fundo da caixa, precisa de mais um pouco de tinta. Então foi o que eu fiz aqui nessa terceira etapa, que eu achei suficiente. São 2 demãos de tinta na parte de dentro. Para mim foram bem suficientes, então eu só vou passar realmente mais uma do lado de fora, vão ficar 3 de fora e 2 dentro.
e já apliquei aqui a tinta na bandejinha, passei no pincel, na trincha, e a gente vai esticar aqui dentro, ó, na parte do fundo. Essa foi a parte que eu falei que não deu para ver muito bem na base acrílica, mas é o mesmo processo, ok? É o mesmo pincel, a mesma caixinha. A gente vai passar aqui no fundo. É importante passar em todos os cantinhos logo com o pincel, porque fica mais fácil do que utilizar o rolinho depois para passar nos cantinhos. Então preenche todos os cantinhos ali do fundo e com o pincel. Depois a gente vem com o rolinho, naquele mesmo esquema que eu falei, alisando a textura que o pincel deixa, porque o pincel deixa alguns riscos, né? Então o rolinho é importante para poder alisar essa textura que o pincel deixa, ele fica bem mais uniforme quando a gente passa o rolinho aqui no fundo da pintura que foi feita com pincel. A gente vira o rolinho, né, de acordo com a parede que a gente estiver utilizando, para poder passar em todos os cantinhos possíveis. Mas é importante que, aqui no caso, as paredes não estavam pintadas ainda, era apenas o fundo, então eu pude encostar bem ali, não teve problema. Mas quando a parede já estiver pintada, vocês tenham cuidado para não arrastar o rolinho na parede, para não correr o risco de borrar a pintura, né? E na parede a gente vai fazendo a mesma coisa. Aqui eu vou fazendo movimentos de dentro para fora, porque eu já preenchi lá a parte do fundo, então é mais a parte de cima que eu preciso, mas é preciso encostar o pincel lá atrás. Vai esticando toda a tinta, e aí a gente vai repetir o mesmo procedimento que a gente fez no fundo e nas outras etapas. Passa com o pincel, depois a gente vai vir com o rolinho para esticar e alisar toda essa textura de riscos que o pincel deixou. Agora a gente vai para a lateral aqui, que é o mesmo procedimento. Embora seja uma parte menor, né, talvez mais complicada de fazer, mas é só ter paciência e com calma, que dá para fazer como as outras paredes, desde que o rolinho encaixe ali, já é suficiente. Então agora a gente vai passar o verniz, aqui a caixa já está com a pintura. Esse aqui já está envernizado, embora não dê para ver no vídeo, porque o verniz é fosco e é transparente, então não dá para visualizar aí. E então a gente vai passar, essa caixa está pronta, a gente vai passar na outra que ainda não apliquei o verniz. Mas o processo é simples, é o mesmo da pintura e da base acrílica. Molha o rolinho no verniz e aplica sobre a superfície. É importante também não passar o verniz no fundo da caixa onde a gente vai colar a fita dupla face. Caso você utilize verniz spray, vede com papel ou fita crepe para não sujar de verniz ali, porque senão a fita dupla face não vai aderir, ela precisa aderir na madeira pura. Bom, aqui agora a gente vai calcular qual é o esforço que a fita vai precisar para segurar tudo isso aqui na parede. Então eu simulei aqui exatamente o cenário que eu pretendo fixar na parede e coloquei em cima de uma balança. Então eu coloquei os 3 aqui em cima, 4 ali dentro, junto com a caixinha, que é ela que está junto nesse peso todo, e somou aqui 827 gramas. Então eu sei que são 827 gramas que eu preciso fixar na parede. Então 25 centímetros de fita conseguem segurar aqui, né, colando na parte de trás, 1,5 kg. Mas essa caixa ela possui uma projeção para frente, né, e vão ter algumas coisas aqui em cima, fazendo um esforço maior para baixo, então vai aumentar um pouco do peso. Eu não vou fazer o cálculo desse esforço, se vocês quiserem vocês podem fazer, mas eu vou colocar um pouco mais de fita, porque eu quero garantir que nada caia daqui, então eu prefiro exagerar um pouco na fita e não ter problema depois. Eu vou começar colocando aqui pela lateral da caixa. Outro ponto muito importante é a condição da parede e da caixinha, elas precisam estar bem limpas para poder adicionar a fita, porque se a caixinha estiver com poeira ou suja, ou a parede estiver esfarelando, soltando pó, ou então até mesmo descascando a tinta, não vai fixar a fita, não adianta o poder máximo da fita que não vai segurar. E eu vou colocar uma outra aqui na diagonal, agora entre essas duas que eu coloquei na lateral. Então eu vou fixar bastante aqui, apertando com os dedos, para garantir que também não fique nenhuma bolha de ar aqui entre a fita e a caixa, porque como a fita tem uma largura considerável, ela pode acabar deixando passar alguma bolinha de ar ali dentro, e isso pode atrapalhar na hora que a gente for colar. Então aqui tem 8 centímetros de um lado, 8 centímetros do outro, e 16 centímetros, somando 32 centímetros do total que eu já usei aqui, e 25 centímetros suportam 1,5 kg, então já tem bem mais que eu preciso,
mas mesmo assim eu vou completar com mais 8 centímetros, com 2 pedaços de 4, para poder somar um total de 40 centímetros e garantir que eu fique com bem mais que o dobro do que aí eu preciso, quase 3 quilos, porque eu posso vir a trocar alguma coisa, colocar outras coisas em cima, então eu tenho a garantia de que não vai ter problema nenhum com a carga que eu for adicionar aqui depois, e não vou ter problema porque não dá para tirar depois isso e colocar mais fita de uma maneira fácil por aqui. Verso da especificação da embalagem que o tempo de colagem da fita não tá descrito, mas eu lembro que da outra vez eu utilizei e eram 24 horas essa mesma fita, ou seja, eu vou deixar isso aqui colando com o peso da caixa por cima, ou seja, a fita para baixo, e vou deixar colando por 24 horas aqui na caixinha para depois colar na parede e esperar mais 24 horas na parede para eu conseguir colocar as coisas por cima, porque não quero correr o risco de que isso caia. Então você verifica na embalagem. Se não tiver nada especificando sobre o tempo de colagem, eu recomendo que deixe 24 horas para poder colar totalmente antes de você fixar na parede. Eu já deixei a fita colando na caixinha por 24 horas, descasquei aqui na parte de trás e agora eu vou colar aqui na parede com a ajuda de um nível para poder verificar se não está torto. Eu vou alinhar com essa placa aqui, e eu já fixei as outras duas e já calculei mais ou menos o espaçamento que eu quero. Vai ficar um pouco para cima porque eu não quis remover essa placa, mas eu não achei problema nenhum, achei que vai ficar até legal. E então eu vou alinhar aqui a lateral visualmente. Sei que está alinhado ali com a placa. Vou verificar se o nível não está muito torto. Vou também olhar aqui embaixo se a placa não está muito torta. E aí então vou me preocupar apenas com a bolha do nível. Se você não tiver um nível, você pode colocar uma bolinha de gude, uma caneta, alguma coisa que role, para poder verificar se não está mais inclinado para um lado do que para o outro. E os outros eu fixei, esse aqui eu vou fixar por também 30 segundos. Então eu vou apertar 15 segundos aqui pela frente, empurrando bastante a caixinha para a parede, com cuidado para não empurrar ela para cima nem para baixo e ela acabar descolando. Empurrar realmente na frente dela. E vou também fixar aqui o fundo por mais 30 segundos, por mais 15 segundos, perdão, para poder ter certeza de que fixou realmente essa parte inicial. E agora são mais 24 horas esperando essa fita colar na parede. É realmente um teste de paciência, mas é muito mais garantido que isso não caia depois se a gente respeitar aí o tempo de colagem da fita. Então, se a fita de vocês não vier dizendo o tempo de colagem, mais uma vez eu repito, eu recomendo que deixe secar por 24 horas essa cola. Bom, pessoal, aqui então foi o resultado. Passaram-se as 24 horas de colagem da fita dupla face e eu já coloquei as coisinhas aqui em cima. Então, né, a minha pretensão inicial era realmente fazer nesse molde aqui, onde tem 3 funkos e 4 bustos do Omelette Box embaixo. Aqui ficaram só com 2 funkos porque eu não arrumei muito ainda. Só coloquei aqui pra vocês verem que eu vim gravar o vídeo. Aqui nesse canto eu nem coloquei, só tem um busto do Omelette Box aqui embaixo. Pra vocês verem, eu coloquei esse busto do Homem-Aranha aqui em cima, né? Mas eu respeitei a carga de peso, né, calculada. Lá como eu expliquei no cálculo de peso pra fita suportar. Então foi assim que ficou e saiu bem mais barato do que fazer realmente comprar todos aqueles suportes individuais. Eu acho que ficou bem legal. Então, se você gostou, curte, deixa suas dúvidas aí e segue a gente nas redes sociais.